32 equipes e muitas escolhas ao longo de 7 rodadas. Esse foi o NFL Draft 2026, com cobertura aqui do canal do Fernando Chimude. A gente esteve junto aí nos 3 dias, todas as escolhas, acompanhando cada uma delas. E hoje eu estou aqui para falar de como o seu time, como o meu time, como todos os times se saíram. Tiveram muitas escolhas muito interessantes, muitas surpresas, mas teve também cada coisa aí que dá para questionar, hein? Logo após a vinheta eu venho com tudo isso e muito mais. Fica comigo. Fala galera, muito boa noite, sou o Fernando Chimude. Esse é o seu Hora de NFL, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo que rola de mais relevante na liga. Bom, após a cobertura do draft, já teve Leading the Charge, teve bastante conteúdo sobre Buffalo Bills, mas eu ainda não falei sobre o draft de maneira geral para toda a liga, né? A gente teve até torcedor do Saints aqui participando do Leading the Charge, eu tenho certeza que teve mais amigos torcedores de outras equipes acompanhando o Leading the Charge, que foi na segunda-feira, curiosos aí para saber sobre as suas equipes, sobre as suas franquias. Então, eu não vou nem demorar muito aqui, porque o exercício é longo, são 32 equipes, e eu vou passar por cada uma delas, falando cada escolha, tá? E vou dar o meu parecer aí se o seu draft, o draft da sua equipe, valeu a pena ou deixou a desejar? Vencedor ou perdedor no draft? Obviamente, difícil falar de cada jogador e saber e conhecer bem cada jogador, obviamente, mas com toda a preparação que a gente fez aqui no canal do Fernando Chimude, ao longo de um pouco mais de 1 mês e meio ali, antes de começar, do próprio NFL Draft, a gente fez muito conteúdo aí, acompanhando e conhecendo o máximo de prospectos possíveis. Então eu vou dar o meu parecer baseado no que eu pude ver, no que eu pude conhecer de cada atleta, na expectativa que eu tinha antes do draft para minha equipe, que eu torço pelo Buffalo Bills, selecionar os jogadores. E obviamente que não quer dizer que se eu não gostar de um jogador ou não, por um acaso algum jogador não passar no meu radar e eu falar que, pô, não achei interessante isso para sua equipe, obviamente que você ainda pode torcer com muita fé, porque muito desses jogadores, gente, o que eles vão se tornar não se trata do que eles fizeram até agora, se trata do que eles ainda vão fazer daqui para frente na liga, seu desenvolvimento, sua dedicação, o quanto vão batalhar e estar dispostos a pagar o preço para se tornar os melhores profissionais possíveis. Talento, todos esses jogadores têm. Do Mendoza, primeira escolha, ao Murdoch, linebacker de Buffalo, que foi o Mr. Irrelevant. Talento todo mundo tem. Tá? Então, muita coisa impacta aí em como esses jogadores vão seguir carreira. E a gente vai hoje aqui comentar de acordo com o que eles fizeram até agora. Até porque a gente não tem como saber o que eles vão fazer daqui para frente. E também a gente não tem o conhecimento que muitos dos times têm essa possibilidade de entrevistar o jogador, de pesquisar o background, de ter uma ideia melhor se esse jogador vai estar disposto a crescer, a pagar o preço, ou se ele simplesmente apostou e confiou no seu talento para chegar até aqui. A gente não consegue, então de fora a gente vai avaliar o que a gente pode, e é com essa opinião que eu vou trazer hoje para você o que eu achei do draft de cada uma das 32 franquias. Então fica à vontade, vai deixando o seu like, se inscreve no canal do Fernando Chimude. Você que ainda não é inscrito, faça como o Edmar. O Edmar já chegou fazendo aqui, ó, se tornando membro, né? Então, muito obrigado, Edmar. E você que quiser se tornar membro do canal do Fernando Chimude, essa opção está disponível agora, tá? Então, eu vou até jogar na tela aqui para você poder visualizar o que eu estou falando, ó. Aqui eu tenho as 32 equipes, mas você vai no YouTube, no canal do Fernando Chimude, agora tem aqui, ó, Seja Membro, tá? E aí eu tô até com a minha outra conta do outro canal, que é o canal de futebol. Se você curte futebol, Copa do Mundo, análise técnica e tática aí, para quem não sabe, eu sou ex-atleta profissional, joguei por 16 anos como profissional, mais de 20 anos de carreira contando a base junto, tá? E eu tô com o meu canal novo de futebol, Fernando Chimude FC. Hoje teve postagem aqui, a primeira postagem do canal, um shorts de um conteúdo aí, então você pode se inscrever lá no Fernando Chimude FC, tá? Para ficar por dentro de tudo sobre futebol e análises também, tá? E no canal do Fernando Chimude vai ficar exclusivamente para NFL. Você pode se tornar membro, e o membro do canal do Fernando Chimude tem acesso também aos benefícios lá no Fernando Chimude FC, que está começando agora. Então você clica aqui, tem o plano Camisa 1, tem o plano MVP,
tem o plano Gold, você vê qual se encaixa melhor para você, fica de olho nos benefícios e se torna um colaborador aí para dar aquela força para o canal continuar crescendo e a gente continuar produzindo muito conteúdo sobre a NFL, sobre Buffalo Bills, sobre suas equipes prediletas aí, sobre Seattle Seahawks. A gente está com o Pod Hawks aqui no canal também, lá com o Léo, com o Alexandre. Então a gente buscando aí trazer conteúdo de qualidade para toda a galera, para todo fã de NFL, dar aquela força. Bom, eu tenho então na tela aqui também, eu já tenho aqui o Go Bills do Flávio, um abração para o Flávio, que já é colaborador também. Tá, e eu tenho aqui então os 32 times e a gente vai seguir essa ordem aqui até para não me perder, tá? Então a AFC Leste, a NFC Leste e assim por diante, tá? Então o primeiro time que aparece aqui, obviamente, na AFC Leste é o Buffalo Bills, pela ordem alfabética. E de Buffalo Bills, o que eu falo para você é que você vai ali no canal do Fernando Chimude, tá? E você vai no podcast ou no ao vivo aqui, ó. Que o conteúdo aqui saiu, análise do Seahawks, você que é torcedor do Seahawks, a análise do Seahawks já está também disponível. E você vai aqui, ó, aprovado ou reprovado, tudo sobre o draft do Buffalo Bills, do Brandon Beane, tá ali, tá? Então, um episódio completo do Leading the Charge, dedicado apenas ao Buffalo Bills, então você segue lá, tá? A opinião sobre o draft do Buffalo Bills. Bom, vamos dar sequência, então. Miami Dolphins, tá? Então, vou buscar aqui o Miami Dolphins. E aí a gente teve na primeira rodada com a escolha 12 o Caden Proctor, offensive tackle de Alabama. Depois também na primeira rodada o Chris Johnson, cornerback de San Diego State. Jacob Rodrigues, linebacker Texas Tech. O Caleb Douglas, wide receiver Texas Tech. O Will Kaczmarek, tight end de Ohio State. O Chris Bell, wide receiver de Louisville. Trey Moore, linebacker de Texas. Kyle Louis, linebacker de Pittsburgh. Michael Taaffe, safety de Texas. Kevin Coleman Jr., wide receiver de Missouri. Seydou Traore, tight end de Mississippi State. DJ Campbell, guard de Texas. E o Max Leveling, edge de Iowa. Você que é torcedor do Dolphins, se sinta uma pessoa de sorte, porque eu não vou ler cada nome de toda, né? Vou ficar uma hora aqui só anunciando as escolhas. Isso você já viu o comissário fazer. Mas eu vou falar das classes, e essa classe do Miami Dolphins, já para começar, foi uma que no dia do draft foi uma das que mais me agradou, e hoje, olhando depois do draft, ela continua a me agradar muito. É engraçado porque eu até comentei lá no X, ali, uma interação que eu tive lá com o pessoal do Fináticos, e eles falando, engraçado você, Fernando, falar isso, Bills, porque muito torcedor do Dolphins não curtiu a classe. Pô, faça-me favor também, torcedor do Dolphins, você não se contenta com nada, cara. Vamos lá, o Caden Proctor na 1-12. Beleza, talvez você queria o Ruben Ben ali que estava caindo, é da Universidade de Miami e tal. A realidade é que o Caden Proctor é um ótimo prospecto, um offensive tackle, extremamente atlético, um cara que era muito divertido de se assistir no college em Alabama, tá? Eu não sei se ele vai ser usado da mesma forma em Miami, mas é um cara que, pô, teve snap de Wildcat quarterback, teve snap recebendo passe, screen pass como wide receiver alinhado por fora, teve snap de fullback, teve snap de running back na goal line. Então, assim, se o Miami Dolphins continuar usando o Proctor dessa forma que ele era usado em Alabama, vai ser, por si só, um cara que vale o ingresso para você ir ver jogar, sabe? Um cara muito interessante. E, acima de tudo, é o que ele precisa fazer, que é proteger o Malik Willis. Ele é um prospecto bem atlético, bem promissor. Então, vale a escolha aqui. Ainda que não tenha sido a sua escolha dos sonhos, é um cara interessante aqui, é um cara que faz Miami mais forte. E esse é o meu ponto principal. Miami sai mais forte desse draft. Então, o Chris Johnson, cornerback de qualidade. E aí vamos para a sequência, que aí me agrada muito. Tá? Se primeira rodada, talvez o torcedor do Miami não ficou tão satisfeito, e eu sei que a segunda rodada pesa muito mais na avaliação, obviamente, de cada um. Mas vamos para a sequência, então, porque a gente tem muita coisa interessante aqui. O Jacob Rodrigues, linebacker de Texas Tech no round 2. Cara, ótima escolha aqui. Esse bigodinho aí, o bicho é jogador de bola. Tá? Se o Dolphins conseguir manter ele limpo, e os Dolphins têm bife na linha defensiva para fazer isso, ele faz muitas jogadas, é um capitão, um líder da defesa, é um cara que eu odiei ver ir para Miami como torcedor dos Bills. É um jogador que força muitos fumbles, é um jogador, como eu falei, haviam questão do tamanho, questão da fisicalidade dele, mas, gente, o cara
sensacional ali, produção incrível, sempre brigando, sempre disputando e ganhando, inclusive para o melhor linebacker do college. Então tem tudo para ser o líder da defesa de Miami por muito tempo. O Caleb Douglas é um cara que não passou no meu radar, mas eu quero destacar ainda na sequência o Chris Bell caindo para a terceira rodada e o Dolphins segurando ele. Talento de primeira rodada que caiu bastante até a terceira. Baita achado do Dolphins aqui na terceira rodada. Trey Moore, um linebacker que pode fazer de tudo um pouco e muito bem, um edge, né, nessa condição. Depois também na quarta rodada o Kyle Louis e o Michael Taaffe na quinta, outros dois ótimos achados aqui. Michael Taaffe, um safety ok atleticamente, mas um cara bem cerebral, um cara que tem tudo para ver campo cedo, tá? E o Kyle Louis, um linebacker que muito atlético, will linebacker, pode jogar ao lado do Jacob Rodrigues, faz uma dupla bem leve, mas assim, ó, situação clara de passe, uma dupla que pode cobrir muito bem, tá? A questão fica para a fisicalidade dos jogadores que não são tão grandes e enfim, mas futebol tem de sobra, tá? Ainda trouxeram o DJ Campbell, guard, na sexta rodada aqui, um cara muito grande, muito forte, né, por dentro, um movedor de pessoas. E o Max Llewellyn foi uma baita escolha na sétima rodada. O cara tem muita produção de pass rusher, não é bom contra o jogo terrestre, mas sétima rodada, gente, o Dolphins pode estar achando valor aqui, tá? Então gostei bastante do draft do Dolphins. Vamos dar sequência com o New England Patriots. Vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal e dá aquela força. Vamos lá. Caleb Lomo, na primeira rodada, dá na escolha 28, um bom pass blocker, né? A gente viu que o Patriots sofreu com o pass blocking ali nos playoffs e o Lomo vem para fazer isso. Então, valor no final da primeira rodada. Tá? O Gabe Jacas é um edge interessante, um cara que faz de tudo um pouco lá de Illinois. Tem físico já de profissional, é um cara bem pronto já para contribuir cedo, ainda que talvez o teto dele não seja tão alto. Então achou valor aqui. Quem mais eu vou destacar nesse draft do Patriots? O Demetrius Crownover, de Texas A&M, um tackle gigante aqui, extremamente forte, muito grande. Também muito preparado já fisicamente para jogar na liga. Óbvio, a gente está falando de uma sexta rodada, então o cara vai ter que ser desenvolvido, é um projeto, mas fisicamente é um prospecto interessante. Tá? E seria isso no draft do Patriots, tá? Não é má vontade com o Patriots, não, torcedor do Patriots, mas realmente, fora esses jogadores, tá? Eu não me apaixono por ninguém dessa classe do Patriots. Então, para mim, com o que eu vi de jogadores, com o que eu estudei, esse draft do Patriots aqui não foi nada demais, foi bem meia boca, tá? Óbvio, se o Lomo der certo aqui, for um protetor excelente pro Drake May, já está no lucro, né? Na 1,28, tá? O Patriots que também draftou tackle na temporada passada, então assim, tem protetores teoricamente para o May, mas a sequência não são jogadores aqui que eu via com muitos bons olhos pré-draft, tá? Então o Patriots, no meu ver, no que eu estudei do draft, fez um draft bem abaixo, por exemplo, do Dolphins, que eu gostei muito. New York Jets para fechar a AFC Leste. O Jets tinha muitas escolhas cedo, então, destruíram, foram muito bem, nem sempre é fácil, mas vamos lá, dava para ir melhor? Eu acho que dava, tá? Vamos lá, David Bailey, na 2, excelente escolha, extremamente atlético. Eu achava que a escolha ia ser outra, mas é válido aqui a escolha do Bailey, né? Um cara que vai contribuir muito, um cara que vai certamente ser uma peça importante na defesa dos Jets. O Kenyon Sadiq era o melhor tight end, então chega para ser essa arma no jogo aéreo do Jets, também na primeira rodada, mid-round. E o Omar Cooper, até com uma notícia que eles teriam pulado à frente dos Bills, porque os Bills iam escolher o Cooper. A verdade é que se os Bills quisessem escolher o Cooper, tinha escolhido antes também. Fizeram 2 trade downs, né? Até ter essa oportunidade. De qualquer forma, o Cooper é um cara que, se bem utilizado, né, por uma mente ofensiva aí que saiba pensar jogadas, é um cara que pode ser aquele gadget player com uma capacidade atlética muito boa. E a gente está falando de um time que tem o Wilson lá de wide receiver 1, então assim, não é necessidade para ele ser o wide receiver 1. Né? Óbvio que a questão de quarterback aqui não é a melhor possível,
talvez a expectativa do Geno Smith recuperar pelo menos um nível decente que ele tinha lá em Seattle, mas o Omar Cooper pode estar numa situação bem interessante lá em Nova Jersey ali, já que não precisa ser o wide receiver 1 logo de cara. D'Angelo Pounds, um bom cornerback na segunda rodada. O Darrell Jackson, ótimo valor na quarta. Um defensive tackle grande que pode jogar de nose, mas joga melhor de three technique. Gosto do Darrell Jackson. O Cade Klubnik é um quarterback que no college não chegou no nível que se esperava, né? Ele que era um recruta 5 estrelas de Clemson. Então, assim, um projeto na quarta rodada com chance de se tornar o quarterback 1 dos Jets em breve. Né? Se o Geno Smith continuar mal como esteve no ano passado, o Klubnik tem potencial, tem capacidade, tem braço, tem talento para se tornar algo mais, algo melhor do que simplesmente um journeyman ali draftado mid-round. Né? Ele tem esse potencial, não rendeu no college. Clemson nessa última temporada no college foi muito mal, então todos os seus ótimos prospectos de um ano antes acabaram caindo no draft, e o quarterback um dos mais afetados. Vamos ver se ele na NFL paga o preço, como eu falei antes, e se torna a sua melhor versão. Se acontecer, os Jets têm um achado aqui na quarta rodada com o Klubnik, tá? E o VJ Payne na sétima, um ótimo valor, o safety de Kansas State, um cara bem atlético, um cara que pode ser bem lapidado. Ótimo draft dos Jets, que injeta talento no elenco, e agora todos os olhares pro Aaron Glenn, né, que teve uma temporada passada muito ruim, muito abaixo do aceitável no meu modo de ver. O time era ruim, Fernando, beleza, mas bons treinadores já começam sabe, você já começa a ver a cara da cultura desses caras, do trabalho deles, mesmo em times ruins. O Glenn, cara, honestamente, ele não me pareceu nada um técnico que tenha futuro na NFL. Para mim, o Jets é mais talentoso esse ano e o Glenn não consegue, sabe, fazer nada impressionante, e esse elenco do Jets vai estar mais fortalecido ainda para a próxima temporada, quando os Jets vão contratar um novo head coach e vai poder se aproveitar de todo esse talento e aí sim extrair o melhor desse pessoal. Sean McDermott, de repente, em Nova Jersey, eu tenho falado já que pode escrever aí que o Sean McDermott seria o próximo técnico dos Jets. No meu modo de ver, seria o ideal para os Jets, um cara que ia levar muito o patamar da franquia e fazer esse time um time osso duro de roer, tá? Questão com o McDermott é realmente para o mais alto passo, Super Bowl, lá nos playoffs, mas para pegar um time abaixo e extrair o máximo dos jogadores, botar ordem na casa, eu acho que o fit seria bem interessante. Vamos dar sequência, então, com a NFC Leste. Né? NFC Leste, vamos começar aqui com o Dallas Cowboys. Então vamos para o draft do Dallas Cowboys. Caleb Downs caiu até a 11 e os Cowboys se aproveitaram. Um ótimo valor aqui, um dos melhores jogadores do draft. Um safety, talvez o valor posicional pesou nessa queda. Mas a verdade é que nas 3 primeiras escolhas, eu gostei muito aqui das 3 primeiras escolhas do Dallas Cowboys. O Malaki Lawrence talvez cedo para muita gente. Nos mocks ele vinha saindo no início da segunda rodada. Mas a realidade é que da 20 em diante, da 21 em diante, gente, estava muito equilibrado o nível desses prospectos aí. E os Cowboys gostaram do Malaki Lawrence e foram buscar cedo. E é um cara atlético, é um cara que pode se tornar um ótimo edge para o Dallas Cowboys, que tem no interior da sua linha defensiva muita força. Colocar esses jovens atléticos pelas beiradas ali para complementar e para conseguir gerar o pass rush por ali vai ser bem interessante. E aí vem o Jason Barham na terceira rodada, um steal aqui na 92, baita escolha. O Jason Barham é um edge, mas teve experiência jogando de inside linebacker, versátil, joga muito, também atlético. Então, assim, ele e Malaki Lawrence, 2 jovens aí que pode ter um impacto bem interessante já de cara nessa rotação e na linha defensiva do Dallas Cowboys. Bom, além deles, eu destacaria talvez o LT Overton, o edge de Alabama, ainda saindo na quarta rodada, é outro cara que também tem um certo potencial. E o Devin Moore, cornerback de Flórida, bem atlético na quarta. Mas, assim, gostei do draft do Cowboys no topo. Acho que acrescenta bastante, tá? Acrescenta juventude e velocidade para a defesa, né? Com esses jogadores jovens, playmakers aí, que podem ajudar essa defesa do Dallas
a jogar muito bem na próxima temporada. New York Giants. O Giants agora com o John Harbaugh no comando e teve a escolha do Arvell Reese na quinta geral, um baita achado aqui, né? O Arvell Reese caía até a quinta e os Giants não passaram, mesmo tendo investido alto na linha na posição de edge, principalmente, com primeira escolha geral recente e tudo mais. O Arvell Reese, que o Harbaugh falou até que vai jogar de linebacker, né? Eu tô curioso para ver como é que ele vai usar o Arvell Reese. E a realidade é que quando for situação clara de passe, ele vai estar de edge ali, ele vai estar no pass rush, e o pass rush do Giants vai ser muito forte com todo esse potencial que eles têm lá, Arvell Reese, o Burns, o menino ali que foi a primeira escolha do ano passado, né? Enfim, o Giants teve os seus maiores triunfos recentes, né? Recentes, não é tão recente assim, mas vamos lá. Eu tô velho, né, gente? Então, para mim é recente, mas você que é novo já faz tempo. Mas vamos lá, os títulos do Giants sempre foram com a linha defensiva dominando, Michael Strahan, Uzi Omeniora, Justin Tuck, né? Sempre um pacote com edges muito bons, né? E aí aqueles pacotes NASCAR, né? Em situações claras de passe, com vários defensive ends jogando. Então, assim, o Giants investe na linha defensiva, nos edges aqui. Perdeu o Dexter Lawrence, é verdade, mas recupera aqui com força pela beirada com o Reese. E vai ser muito promissor e muito forte esse pass rushing do Giants, tá? Ainda na primeira rodada, a escolha 10, o Francis Mauigoa, tackle de Miami, para mim o melhor tackle desse draft. O Giants consegue também, para reforçar a linha ofensiva, o Giants precisava dar melhor chance ao Jackson Dart nesse segundo ano, tá? Então, proteção importante, o Mauigoa. O Malak Fields na terceira rodada é um wide receiver que caiu até a terceira muito pela sua capacidade atlética ou pela falta dela. É um wide receiver muito grande, que não é rápido, é extremamente lento, mas é uma arma de red zone muito interessante. E, cara, é futebol, não é atletismo, né? Então, assim, o Fields pode dar caldo lá em Nova York, ser um wide receiver grande ali pro Dart, principalmente em situações de red zone, goal line e tudo mais, para ajudar, né, para fazer touchdowns. Colton Hood, ótimo cornerback saindo na segunda rodada de Tennessee. Valor posicional e valor de talento aqui também para o New York Giants. Ótima escolha. Além disso, eu vou mencionar ainda o Jack Kelly lá na sexta rodada, a última escolha do Giants, 193, linebacker de BYU, extremamente atlético, tá? Potencial de sideline a sideline, o Giants que escolheu seguir em frente sem o Bobby Okereke para essa temporada. Óbvio que não vai ser um linebacker de sexta rodada, o cara que o Harbaugh vai pegar e vai plugar lá no lugar do Okereke e vai ser o middle linebacker do Harbaugh. O Harbaugh que sempre teve middle linebackers comandando sua defesa e ótimos middle linebackers desde lá do Ray Lewis, né? E recentemente o Roquan Smith no Ravens. Mas o Jack Kelly tem potencial, tá? Se o Giants souber desenvolver esse garoto, ele tem um potencial atlético aí para surpreender. Na sequência, na NFC Leste, ainda temos o Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles que veio com o steal da primeira rodada, literalmente steal, né? Quando estava no telefone lá com o Pittsburgh Steelers. E aí, pô, meu querido GM do Steelers, você tá fazendo o draft em casa, né? Você tá com a sua torcida ali acompanhando mais de perto do que nunca. Como é que tu me liga antes da hora pro cara, velho? Espera a tua vez, garoto, espera. Tá agoniado, tá aperreado, tem outro emprego, vai bater o ponto em outro lugar que tem que escolher logo, tá acelerando, né? Vai acabar a bateria do celular, teve que ligar. O que você tá fazendo, né? Aí tomou a atravessada do Eagles, né? Que sabe o que faz no draft, foi lá e draftou o Makai Lemon na escolha 120. O Makai Lemon não era o meu prospecto predileto, tá? A queda dele aconteceu aí. Se eu fosse um GM escolhendo, também ia acontecer, porque eu também não ia selecionar o Makai Lemon cedo. Mas o talento é inegável. E o Philadelphia Eagles tem histórico lá, com jogadores que são meio problemáticos, enfim, e acabam conseguindo extrair o melhor desses jogadores. Vamos ver o
que acontece com o Makai Lemon, que deve ter oportunidades. Muito se fala da troca do A.J. Brown ainda acontecer, né? Agora uma confusão total lá em New England ali com o Vrabel, enfim, mas muito se fala ainda dessa troca acontecer. O Makai Lemon pode, então, ter muitas oportunidades como novato numa equipe relevante, competitiva. Vai ser importante ele chegar produzindo cedo. Vamos ver se ele vai ter maturidade, profissionalismo para isso. Talento ele tem. Bom, além disso, o Markel Bell, tackle de Miami, outro monstro de linha ofensiva, muito grande, muito forte. Tackle aí que... Bom, o Eagles tem histórico desenvolvendo esses jogadores muito grandes e muito atléticos, né? Vamos ver o que eles fazem com o Markel Bell, mas uma escolha bem interessante na terceira rodada, comecinho da terceira rodada. Draftaram o Cole Payton na quinta rodada, né? E é uma ameaça, né? Não, calma, né? Pode ficar tranquilo, ainda não é o quarterback da franquia. O Cole Payton lembra um pouco um mini Tim Tebow ali. Cara, eu não sei, sabe? Não sei pro Eagles draftar aqui um quarterback na quinta, se não foi queimar uma escolha, mas o Cole Payton tem liderança, teve produtividade ainda que numa escola menor, enfim. Então, quem sabe, né? O Eagles não consegue desenvolver ele de maneira interessante. E na sétima, o Ar Bernard, defensive tackle da Nigéria, e um cara muito, muito atlético, com um res absurdo, totalmente para desenvolver, né? Então, draft interessante aqui do Eagles. Não acho que tenha sido um draft excepcional, mas o que fez na primeira rodada pode ter sido excepcional. Então é algo para a gente ficar de olho. E para fechar a NFC Leste, eu vou de Washington Commanders com o Sonny Styles na 1-7, né? Um baita jogador aqui na 1-7, talvez o melhor jogador do draft para muitos. Esse sim vai ser aquele líder no meio da defesa do Commanders que eles não têm desde o London Fletcher, provavelmente. Óbvio que a gente está falando do Sonny Styles, um cara com mais potencial atlético do que o London Fletcher. Tinha suas limitações de tamanho, principalmente, mas sempre foi um baita líder, um cara, uma máquina de tackles, um cara extremamente produtivo. O Sonny Styles tem tudo para ser um upgrade ainda nesse sentido. Eles que tinham o Bob Wagner recente, né? Jogando também, um líder, mas um cara bem veterano também. Vamos ver, o Sonny Styles já chega para rejuvenescer e melhorar. O Antonio Williams na terceira rodada, ótimo valor aqui, um cara que joga muito bem no slot, um bom recebedor de Clemson, que também caiu um pouco de produção nessa última temporada. Todos os jogadores de Clemson, isso rolou, o time foi muito abaixo do que se esperava, mas o Antonio Williams é uma peça interessante aqui para ajudar o Daniels. Joshua Josephs é um edge de Tennessee muito, muito atlético, muito leve, é verdade. Vai sofrer contra o jogo terrestre, contra os tackles nesse sentido, mas é muito atlético. Se souberem utilizar e desenvolver, pode dar bastante caldo. O edge aqui de Tennessee saiu só na quinta rodada, então um valor muito bom aqui para mim nessa quinta rodada. São os meus destaques aqui para o Washington Commanders. Vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, galera. A gente vai passar agora pela AFC Norte, a começar pelo Ravens, Baltimore Ravens. Vamos lá. O Vega Ioane era a escolha que a gente pensava aqui nos mocks, né? Inclusive no mock do Terno e Gravata foi a escolha, se eu não estou enganado aqui, se a minha memória não estiver me traindo. E é um cara extremamente sólido que vai reforçar a linha do Ravens. O Ravens precisava disso, sofreu com a linha recentemente. O Zion Young é um cara que eu não queria, estava na capa do draft, inclusive da live do draft para o Bills não selecionar, a maldição da capa é real, né? Mas é um cara muito atlético. Vamos ver como é que ele é desenvolvido lá no Ravens. Não acho que é o tipo de edge que o Ravens está acostumado a trazer, mas a gente não está mais falando do John Harbaugh, a gente está falando do novo coaching staff. Vamos ver como é que eles usam o Zion Young lá. Eles que trouxeram o Trey Hendrickson para ser o edge aí principal da equipe. Jacob Lane, um wide receiver alto, uma arma mais de red zone também para o Lamar Jackson. O Elijah Sarra, saindo na quarta rodada, para mim, melhor que o Jacob Lane. Também o mesmo estilo, um cara de posse, enfim, não são burners, não são aqueles velocistas, mas isso o Ravens também já tem lá com o Zay Flowers, com o próprio Bateman, né? Então, jogadores que complementam bem, que mudam um pouco o estilo do grupo.
tá? De pass catchers ali do Lamar Jackson. E seria isso, os meus destaques do Ravens aqui. Tá? Um draft sólido do Ravens, no meu modo de ver, sem splash, né? Não é um draft assim que você espera aquele barulho todo, mas são jogadores profissionais, vamos dizer assim, né? O Zion Young é o único de potencial aqui. Lane, Sarhat e principalmente o Vega Ioane são jogadores que você vai botar lá e os caras têm a tendência a produzir, ainda que não fazendo muito splash, aquele barulho todo, mas devem produzir. Cincinnati Bengals, Cassius Howell na segunda rodada, número 41, baita escolha do Cincinnati Bengals, que perdeu seu principal pass rusher. Cassius Howell era um dos meus edges favoritos. Tem a questão dos braços curtos, né? E não é que é curto, é abaixo da média, isso preocupa. É só por isso que ele caiu, porque de fato ele está no zero, no percentual zero, no 0% lá de braço. Quer dizer, não tem ninguém com braço mais curto que o Howell, que jogou de edge na NFL. E isso assusta. Mas ele não vence, né, com o braço. Ele vai sofrer contra o jogo terrestre. Pode ser que seja sempre um cara situacional para jogadas claras de passe. Mas nessas jogadas claras de passe, ele é um edge rusher, um pass rusher excepcional, que ganha com velocidade, que ganha com repertório, que ganha com explosão, que joga como um Velociraptor, eu falei, né? Muita gente acha que ele é um T-Rex, para mim ele é um Velociraptor. Tá? Então, gosto da escolha, o valor aqui na 2.9, ele para mim é um jogador que tem tudo menos braço para sair na primeira rodada, tá? Então, válido demais aqui para o Bengals, que precisa de edge rusher, perdendo o Hendrickson e adicionando o Lawrence por dentro. Isso vai favorecer muito o Howell a ter possibilidades de 1 contra 1 por fora. Então, bem interessante essa escolha aqui do Cassius Howell. Tacario Davis, um CB aí de Washington, longo, né? Braços longos, enfim. Na terceira rodada, valor bom também no meu modo de ver. E seria isso, tá? No draft aqui do Bengals, tá? Então, assim, os outros jogadores não tenho muito a destacar, não. Mas o Cassius Howell, para mim, uma baita escolha. Por si só, me faz gostar do draft do Bengals, a escolha do Howell. Cleveland Browns. Cleveland Browns teve o Spencer Fano na 9. Eu não gostei da escolha, honestamente. O torcedor do Browns pode vir, porque precisava mais de pass blocking, por isso que compensava mais o Fano do que o Maiwaga. Cara, não. Vai no melhor jogador. Eu não acho que o Browns foi aqui com ele, não. Acho que foi no tackle errado, sendo bem honesto. Nada contra o Fano, mas o outro era melhor. Casey Concepcion na 24, wide receiver, é amigo do quarterback, né? Um alvo fácil aí, que separa fácil. Ele é muito fluido, né? Ele não parece estar correndo rápido, mas está, né? Não tem explosão, sai aquele start-stop, né? Muito, muito fácil do Casey Concepcion. Mãos questionáveis, é verdade, mas é um jogador aqui que vai somar para o Cleveland Browns. Quem vai ser o quarterback que vai dar a bola para esse jogador? Essa é a grande questão. Até o Deshaun Watson está por lá ainda, né? A gente tem o Shedeur Sanders voltando, a gente teve outra escolha também, até antes do próprio Shedeur Sanders, no draft passado, o menino lá de Oregon, né? Canhoto de Oregon. Mas talvez nenhum deles sejam o cara com mais talento e mais potencial. Talento, não sei, o Deshaun Watson é talentoso, né, cara? Essa queda dele, desde os problemas legais que ele sofreu ali, as acusações, é incrível o que aconteceu com a carreira do Watson. Dentro de campo ele era muito bom, deixou de ser. Mas o Taylor Green, escolhido aqui na 6ª rodada, QB de Arkansas, é um cara extremamente atlético, um cara muito rápido, grande, braço muito bom, tem todas as ferramentas, é um projeto total. Ele não põe, você vê ele jogando no college, você olha, você pensa que é um Ken Newton um pouco mais magro, mas, cara, depois que dá o snap, ele não quebra tackles, ele é muito rápido, mas ele não quebra tackles, ele tem um bom braço, mas o throwing motion dele é meio longo. Então, assim, tem que ser trabalhado, né? O Cleveland Browns não tem um histórico de desenvolver bem quarterbacks, draftados muito antes, mas quem sabe não dão sorte aqui ou não fazem um bom trabalho com o Green. E o Green, né, cara, para jogar, não poderia ir para um lugar, eu acho,
com melhores chances aí dele mostrar serviço e ter uma oportunidade. Ninguém para na posição de quarterback lá do Browns. Quem sabe não é o garoto aí de Arkansas, que é um projeto. Bom, além desses jogadores, eu ainda destaco aqui o Denzel Boston, que o Browns draftou na segunda rodada, com a escolha 39. O Boston caiu bastante porque não correu o 40-yard dash, não fez muitos testes lá no Combine, então muita gente questionou a capacidade e a velocidade dele. Mas a realidade é que ele é um alvo muito bom, um alvo grande, bolas contestadas, é um cara que, mais uma vez, já falei de outros alvos grandes, essa questão de ser uma peça, uma arma na end zone, e principalmente red zone. O Boston é um jogador bem diferente do Casey Concepcion, então os dois se complementam muito bem no grupo de pass catchers do Browns aqui. Um draft bom, no meu modo de ver, aqui no início do Browns, fortalecendo o ataque. Poderia ser melhor aqui com o Maiwaga aqui ao invés do Fano, no meu modo de ver, na 9. Eu gosto mais, respeito quem acha que não, que o outro ali gosta mais do outro jogador, enfim. Pessoal, né, gente? Também respeito quem pensa o contrário. Fechando a AFC Norte, o Pittsburgh Steelers, que, cara, teve a decepção de estar no telefone com o Makai Lemon e aí foi atravessado e aí acabou draftando o Max Ian Ashore. E aí toda a galera ficou meio assim. Um abraço pro Danilo lá do Black and Yellow, lá do... Desculpa até se eu falei errado, talvez Yellow, Black, enfim. O Danilo, que era ali o nosso grande fundador e dono ali na época do Fumble na Net, né? E hoje tá lá junto com, acho que é o Black and Yellow ali da cobertura dos Steelers, né? Ele falou ao vivo pra gente que foi frustrante pra caramba essa primeira escolha. Pela forma, principalmente, que foi. Ninguém sai dando soco no ar aí porque draftou um tackle na primeira rodada. É bem raro isso, né? O pessoal quer arma, quer jogador que vai ser divertido de assistir. Mas o Ian Ashore é um prospecto bem interessante, muito atlético, se bem desenvolvido na 21, pode acabar valendo bem a escolha. E após isso, o Steelers acertou demais, no meu modo de ver. Tá? O Jeremy Bernard é um baita recebedor que já pode colaborar desde o dia 1, sendo titular. Não vai ser, né? Não vai ser porque tem Pittman e tem o DK Metcalf, mas o Bernard ele pode jogar no slot, ele pode rotacionar, ele vai colaborar bastante, vai se beneficiar de ter muito 1 contra 1 aí, já que tem 2 wide receivers veteranos bem respeitados e produtivos jogando junto com ele. Então é um garoto aqui que vai ser bom pelo Steelers por muito tempo, o Jeremy Bernard. No round 3, saiu aqui, eu sei que muita gente não gosta e muitas vezes, pô, é um motivo que, inclusive, que eu odiei a escolha do Josh Allen quando ela aconteceu. Na maioria das vezes isso dá errado, não dá certo. Na vez do Allen deu certo, que bom. E passa muito pelo cara ser dedicado o suficiente para melhorar, para corrigir, para evoluir. E se o Drew Aller for, talvez a melhor escolha do draft seja essa do Steelers. Tá? Então passa por isso, passa pelo desenvolvimento, passa pelo querer do garoto, porque as ferramentas ele tem para ser o Josh Allen desse draft aqui. Grande, braço extremamente forte, móvel, experiência jogando em Penn State, enfim. Terceira rodada, torcedor dos Steelers. Vale a pena tentar, cara. Vocês... Pô, eu fico louco de escolher para a primeira rodada um Kenny Pickett. Naquele ano eu teria escolhido, sem dúvida nenhuma, Malik Willis, e quem me acompanha sabe que, pô, até participei, se eu não me engano, do On The Clock, foi com o Felipe Vieira, e falei, cara, para mim é o Malik Willis o quarterback desse draft, pelo potencial, e a gente tá vendo isso florescer agora, né, com o Willis indo pro Dolphins ali para ter uma oportunidade real. E cadê o Kenny Pickett? Né? Um journeyman backup aí, então o Drew Aller, cara, para mim eu gosto 1000 vezes mais da escolha do Drew Aller do que da escolha do Ty Simpson pelo Rams na primeira rodada. Não tem nem comparação. E gosto 1000 vezes mais do Drew Aller aqui na terceira rodada do que quando o Steelers draftou o Pickett na primeira. Tá? Então, tem valor isso aqui. O Jennings Dunker, guard de Iowa, saindo na terceira rodada aqui também.
extremamente físico, um jogador bem atlético, um cara que pode ser interessante para essa linha ofensiva que o Steelers está rejuvenescendo, com o Ian Asher e o Dunker. O Caden Wetchen é um retornador que não vale a pena draftar um retornador na quarta rodada. Se você vai gastar uma escolha de quarta rodada com um cara que é retornador e quase que exclusivamente um retornador, ele tem que jogar no nível do Caden Wetchen. O Wetchen ele teve produção e ele mostrou que ele é especial, pelo menos era no college retornando punts. E se ele for nesse nível na NFL, vai valer a escolha, porque é um absurdo o que ele fazia retornando no college. O Robert Spears Jennings na sétima é um ótimo valor, safety de Oklahoma, tem capacidade atlética, tem experiência jogando bem por Oklahoma. Então gosto bastante do draft dos Steelers. Tá? E o Drew Allar pode ser o grande steal de todo o draft aqui. Então me agrada o draft dos Steelers. Passando dos Steelers, a gente vai para NFC Norte, começar pelo Chicago Bears. Dylan Tineman na 1,25, ótimo valor. Ele estava cotado para sair nessa altura, começou a subir e sair ali nos teams, mas acabou saindo realmente na 25. E é um jogador, um baita safety, o melhor. Não é o melhor por causa do safety do Cowboys, né, mas após ele, o segundo melhor safety do draft, extremamente atlético, um titular no dia 1 aqui para o Chicago Bears, que quis melhorar o seu grupo de safety e rejuvenescer nessa temporada, deixou o Byard embora, enfim. O Tineman é uma peça plug and play aqui para o Bears. O Logan Jones, center de Iowa também, linha ofensiva de Iowa, né? Tem já o pedigree. Então, assim, um ótimo valor aqui com o Logan Jones. O Malik Muhammad na quarta, ótimo valor. O cornerback de Texas é muito bom, principalmente jogando em zona. Então, gosto bastante dessa escolha. O Keyshawn Elliott, de Arizona State, é um linebacker extremamente produtivo. Na quinta rodada, é um jogador que não se surpreenda se ele cavar um espaço aí para jogar. Né? Não sei como é que está hoje o grupo de linebackers do Bears. O Edmund saiu, né? Abriu esse espaço. O Keyshawn Elliott, obviamente, não deve ser titular day one, mas é um cara que tem muito potencial aqui, produtividade no college. E o Jordan Vandenberg é um cara muito atlético, né? Um res fora de série, um defensive tackle que tem todas as ferramentas atléticas. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento. Sexta rodada, prefiro muito mais esse tipo de escolha do que você escolher um cara que é extremamente produtivo, mas você vê que não tem as ferramentas para ser nada mais do que sólido, talvez, na NFL. Eu acho que esse tipo de escolha aqui, principalmente se você tem um bom elenco, esse tipo de escolha que tem um potencial mais alto, vale bastante a pena. Ainda na NFC North, vamos de Green Bay Packers aqui. Packers não tinha escolha de primeira rodada. O Brandon Cissé foi sua primeira escolha na segunda rodada e é um ótimo corner, o Brandon Cissé de South Carolina. Tem tamanho, tem velocidade, tem as ferramentas para ter sucesso na NFL. Ótima escolha na segunda rodada. Vamos ver o que mais. O Danny Sutton, edge de Penn State na quarta, é ótimo valor. Jogador grande e com capacidade atlética. Um edge melhor até em conter o jogo terrestre do que ser um pass rusher nesse momento, mas é atlético, tem capacidade para se desenvolver nesse sentido. O Jager Burton, de Kentucky, é um center muito forte. Valor aqui na quinta. Jogador interessante. Domani Jackson, também bem experiente, jogando em Alabama. O cornerback na sexta rodada traz seu valor. E o Trace Mack, um kicker de Flórida aí na sexta. Então, um draft bem interessante para o Packers, que começou sem a primeira rodada, mas adicionou bastante valor interessante. Detroit Lions. O Detroit Lions draftou Blake Miller, offensive tackle, na 1,17, surpreendendo muita gente. Para muita gente, o Blake Miller estava naquele grupo ali de fim de primeira, segunda rodada, onde muitos jogadores estavam nivelados tecnicamente, em potencial na mesma altura. Teoricamente, na escolha 17, você conseguiria draftar alguém com nota de primeira rodada, um potencial maior. Mas o nosso querido Lions foi lá e pegou o Blake Miller na 17.
A real é que o Blake Miller, assim, você pode contar com ele demais, né? Nunca perdeu jogos no college, tem uma sequência de mais de 54 jogos como titular, sem perder jogos, extremamente confiável, um cara que não é excelente em nada, mas faz de tudo muito bem. Então, assim, é aquele jogador que, cara, na 1,17 não vai vender ingresso, mas talvez daqui a 10, daqui a 15 anos o torcedor do Lions esteja muito tranquilo ainda na posição de right tackle, porque o Blake Miller tá lá todo ano sem perder jogos e fazendo um bom trabalho, sabe? Pode ser esse potencial dele aqui na escolha 1,17. O Derek Moore, Ed, aqui de Michigan, saindo na 2,44, e ele é um cara que estava ali pau a pau, o Malaki Lawrence, que saiu na 1,23 pro Cowboys. Então, assim, baita valor na segunda rodada pro Ed aqui de Michigan, ficando em casa, né, jogando em Detroit. Tem algumas questões com o Derek Moore, mas, assim, capacidade atlética, capacidade como rusher, inquestionável. Jimmy Holder, outro cara que saiu alto aqui na quarta rodada, de acordo com as ferramentas e os boards gerais aí, mas a realidade é que o Jimmy Holder produziu muito nessa última temporada em Michigan e é um líder no meio da defesa, enfim. A gente sabe que o Lions não ativou, né, o quinto ano do seu middle linebacker lá, me fugiu o nome, né, o grandão lá, escolha de primeira rodada. E por quê? Porque a tag de linebacker, ela acaba do inside linebacker, ela mescla com o edge linebacker, né? E aí fica muito alta. Vão tentar negociar com ele, obviamente, mas é uma amostra que o Lions talvez está se preparando caso não seja tão fácil essa negociação e o jogador queira testar o mercado da free agency na próxima temporada, na próxima off-season. Seria isso aqui os destaques do Lions. Eu acho que draftou na primeira rodada muito no confiável, né? Foi muito mais de confiável do que boom aqui o Detroit Lions. Falta o Minnesota Vikings, né? Vamos de Minnesota Vikings aqui para fechar a NFC North. Caleb Banks claramente era o cara do Minnesota Vikings, né? Saindo na 1,18, jogador que teve problemas ali durante o combine, correu com o pé quebrado. É um cara muito grande, é um cara bem pesado, mas que tem muita mobilidade. Lembrando a situação do John Walker no draft ano passado, o John Walker que está valendo muito a pena para o Buffalo Bills, talvez o Caleb Banks vale muito a pena também para o Vikings, só que o risco é bem maior, escolha 1,18. Claramente o Vikings vê uma estrela se conseguirem mantê-lo saudável aqui, e vamos ver a aposta do Vikings. Eu achei bem ousada, para falar a verdade, principalmente pela questão médica. Tá? Então fica aí, fica no ar. Jake Goldey na segunda rodada, ótimo linebacker de Cincinnati aqui, um cara para ser líder no meio da defesa e já pode ser titular logo de cara. Tá? É um jogador com esse potencial. O Dominic Orange, o Big Citrus, né, de Iowa State na terceira rodada, ele não tem o potencial all-around do Caleb Banks, né, como pass rusher e tudo mais, mas ele, em questão de jogo contra o jogo terrestre e de fazer o serviço sujo, ele é muito bom. Então, se o Caleb Banks vai se tornar a estrela que o Vikings espera ter draftado na 1,18, o Dominic Orange vai estar ali fazendo aquele serviço, às vezes, que não aparece no box score. Não aparece como tackle, não aparece como sack, mas o Caleb Banks está lá brilhando porque o Orange está chamando atenção, double teams, enfim. Então, bastante bife aqui nessas escolhas 1 e 3 aqui, de rodada 1 e 3 do Vikings. E me agrada esse bife aqui na DL. Caleb Tiernan na terceira rodada também, um offensive tackle que pode jogar por dentro, tem essa capacidade, mas pode jogar de tackle, pode jogar por dentro, vai depender muito aqui da need realmente no elenco do Vikings, mas um jogador bem talentoso, com valor muito bom na terceira rodada, tá? O Charles Demings, cornerback de Stephen F. Austin State, escola pequena, mas um cara que tem muito potencial, muita capacidade atlética.
tem seu valor aqui na quinta, é uma boa aposta, tá? E seria isso aqui no draft do Vikings. Bom, a gente chegou na metade aqui, né? Vou ter que dar uma acelerada a mais até. Mas se você ainda não deixou seu like, se você ainda não se inscreveu aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo, NFL, Buffalo Bills, outras franquias, enfim, o Seattle Seahawks, que tem agora o Pod Hawks rolando aqui no canal, então dá aquela moral, vai lá no canal do Fernando Chimude, vem aqui no botão Seja Membro, primeiro se inscreve, né? É gratuito, não paga nada, se inscreve, então fica inscrito aqui no canal. Depois vai no botão Seja Membros aqui e veja se tem algum dos planos aqui que te agrada para você dar aquela força e se tornar um membro do canal e estar colaborando com o crescimento aqui. Se você também gosta de futebol, BR, Copa do Mundo, UEFA Champions League, o outro canal já está no ar. Hoje botei o primeiro vídeo lá, um shorts com a análise aí do gol do Olise contra o PSG. Muito conteúdo, tá? Você que gosta, segue lá, se inscreve gratuitamente no Fernando Chimude FC. Para quem não sabe, eu fui jogador profissional, ex-goleiro profissional, aí joguei por mais de 16 anos como profissional, mais de 20, juntando com base, enfim. Então, estou planejando bastante coisa legal para esse canal também, já se inscreve lá e dá aquela força. Beleza, vamos dar sequência então, que temos mais meia liga para avaliar, vamos para o Sul, começando da AFC Sul, com o Houston Texans. O Houston Texans que foi bem ativo ali no final da primeira rodada, subindo, fazendo troca, na segunda rodada também. E conseguiu muito valor, né? Primeiro começou com a escolha do Keelan Rutledge, o guard de Georgia Tech aqui na primeira rodada, que é uma escolha sólida aqui. Eu acho que tinha outros jogadores com mais valor aqui, mas o Texans precisava proteger o Stroud, se acredita, se espera que o jogador possa ter uma volta por cima, e passa por proteger no interior. O Rutledge sendo draftado, acho que tackle era uma need maior até, mas não gostaram do que tinha disponível aqui, foram de guard, até trocando pelo Rutledge. Na segunda rodada, eu gosto muito da primeira escolha, né? Caden McDonald praticamente correram para o pódio aqui para pegar o Caden McDonald, trocaram por ele. Melhor defensive tackle, nose tackle desse draft, mais provado também, geral, defensive tackle mais provado desse draft. Um cara que ocupa bloqueadores, mas que faz jogadas no backfield, que para a corrida. O McDonald ele vai facilitar muito a vida dos edges elite que os Texans têm ali a seu dispor, né? E principalmente dos linebackers ocupando bloqueadores, dando oportunidade para eles fazerem as jogadas. Então, baita escolha do McDonald aqui para o Texas. Além disso, gente, vamos lá, o Kamari Ramsey na quinta rodada foi uma baita steal aqui, tá? Um jogador caiu bastante, é um jogador que, pô, até em segunda rodada às vezes saía aqui nos mocks, enfim. É um jogador muito valioso, caindo lá para quinta, vai dar valor nessa sala de safeties aí do Houston Texans. E o Aiden Fisher, linebacker de Indiana, muita gente viu nos playoffs do college football, liderando a defesa de Indiana, é um cara que não tem aquela capacidade atlética para ser o sideline linebacker, né, que corre pelo campo todo, que está em todo lugar do campo, tacleando, mas é um jogador que não dá para ir aquela parte da entrevista, de saber do coração do cara, da dedicação. É um cara que produziu dentro de campo, quem sabe ele não dá um jeito de produzir na NFL também. Então, valor aqui para o Texans lá na sétima rodada. Ainda na Sul, a gente tem o Houston, a gente tem o Indianapolis Colts, AFC Sul. CJ Allen, na segunda rodada, 21, escolha 21. CJ Allen, de Geórgia, linebacker extremamente atlético. Ótimo valor para o Colts aqui no início da segunda rodada. Depois o AJ House, outro safety aqui de LSU, muito bom. Terceira rodada, ótimo valor. Dá tranquilamente para dizer que o Colts pegou um jogador de primeira na segunda, um jogador de segunda na terceira, tá? E de terceira na quarta, no Jalen Farmer de Kentucky, bom guard, bom prospecto aqui, bem interessante. O Bryce Butcher saiu aqui na quarta rodada, o linebacker de Oregon. O que eu falei do Fisher serve para ele, né? Um cara que muito produtivo, mas que não é tão atlético. Vamos ver como é que ele transfere aí o seu jogo para a NFL. O George Gumbs, um cara muito atlético na quinta rodada, ex-tight end que está se desenvolvendo
Ele não é um dos melhores edges, não foi um dos melhores edges do college, mas o melhor futebol dele certamente está pela frente, tá? Jogador muito atlético, se desenvolver bem, pode virar um ótimo defensive end. No momento, ele não é melhor do que a próxima escolha do Colts, o Caden Kirby, um edge com motor que nunca para, produtivo demais no seu único ano como titular lá em Ohio State. E assim, não se surpreenda de ver ele produzindo muito mais do que o Gambs, principalmente no início da carreira. Tá? Esse draft do Colts aqui foi um draft bem legal, bem interessante. Então, certamente os Colts, um dos vencedores aqui do meu draft, do draft, na minha opinião, desculpa. Jacksonville Jaguars, na NFC Sul ainda. Cara, falando de vencedores, eu não peguei ninguém aqui, falei, esse time foi perdedor, né? Eu acho que o Patriots não teve um draft lá muito empolgante, o Browns, ok. Vamos lá para um perdedor, é esse draft aqui do Jaguars. Mais uma vez, torcedor do Jaguars, vai ficar pé da vida comigo. Só estou falando de acordo com os jogadores que eu estudei, com que eu vi, que me chamaram a atenção antes do draft. Dessa classe aqui do Jaguars, cara, o Pregnon na terceira rodada aqui é o valor, o guard. Tá? Fora isso, cara, tá difícil aqui. Tá difícil pra caramba aqui dar moral pra alguém. Um draft do Jaguars bem ruinzinho no meu modo de ver. O Jaguars que não foi pro Combine, né? O Jaguars tá sendo diferentão, né? Não fazer as coisas. Os caras não foi no Combine, fizeram menos entrevista, não, enfim. Fizeram um scout lá alternativo e, cara, um draft bem questionável. Ou vão ser gênios, ou de fato um dos piores drafts aqui, todo mundo vai falar, tá vendo? Todo mundo tava falando e o Jaguars quis ser o diferentão e dizer que só eles sabiam melhor que todo mundo, tá? Porque essa classe aqui, bem limitada do Jaguars aqui, as escolhas bem nada a ver com o que se esperava ali nas posições, sempre haviam peças melhores na posição do que o que eles selecionaram, supostamente, obviamente, se os Jaguars estão apostando no seu trabalho de scout, né? Vamos ver se eles estão certo e está todo mundo errado. E fechando aqui com o Tennessee Titans. Tennessee Titans com o Carnell Tate na 1-4. Muita gente não gosta da escolha. Eu gosto muito da escolha do Carnell Tate aqui. Eu acho que você draftou o seu franchise quarterback, o seu quarterback do futuro na última temporada. Você tem que fazer de tudo para que ele dê certo, dar armas para ele. E, cara, qual combinação melhor do que já dar uma escolha top 5 para ser o wide receiver desse cara? O Carnell Tate tem esse potencial de wide receiver 1. É, para mim, o melhor wide receiver desse draft. Vamos ver como é que vai ser aí essa conexão com o Denzel Ward. Mas é um jogador bem promissor e vai ser interessante vê-lo em Tennessee. Essa dupla aí. Kendrick Falk é um edge grande, mais set the edge, né? Um cara mais para parar jogo terrestre, enfim, tem um potencial. Anthony Hill, linebacker de Texas, extremamente agressivo, downhill, ataca a linha de scrimmage, rápido, físico, jogador interessante aqui que pode se tornar um fan favorite lá em Nashville. Fernando Carmona, guard de Arkansas, bom jogador também aqui na quinta, um bom valor. E seria isso. Gosto bastante aqui do Carnell Tate e do Anthony Hill. Essas duas escolhas aqui me agradam muito. O Kendrick Falk na 1,31 eu não acho uma boa escolha, honestamente. Enfim, talvez seja aquele edge que vai fazer bem ali parar o jogo terrestre, ser sólido sempre, né? Mas eu não vejo muita capacidade de estrela, que é 1,31, então vai muito do que você valoriza. Eu, por exemplo, gostava muito do Cassius Howell, como falei, mas o Falk tem muito mais condição de estar em campo toda a descida e obviamente essa questão pesa bastante também na escolha. Vamos para a NFC Sul. O quase nada chegou aqui, ó. Saints foi bem, né, mano? Eu gostei muito. Acho que esse ano a briga vai ser boa na NFC Sul. Vamos falar dela. Vou começar do teu Saints, então. Já deixa o teu like aí, te inscreve aí no canal para não perder nada. Vamos lá, vamos falar do Saints. Vamos falar aqui do Saints. Opa, quase que eu cliquei na página do Saints. É aqui que eu tenho que clicar. New Orleans Saints, vamos lá. O Jordan Tyson na 1-8, né? Cara, potencial, todo o potencial do mundo aqui para ser talvez até quando
daqui a anos a gente for olhar e falar, cara, era o melhor wide receiver desse draft. Ele é mais atlético, mais explosivo do que o Tate, né? Então é um jogador que pode dar muito, muito, muito certo aqui na 1-8, né? Tem que ser bem desenvolvido. Christian Miller, outro cara com potencial lá nas alturas. Ele não era melhor do que o McDonald produzindo no college, mas ele é um defensive tackle que tem tamanho de nose, que pode jogar não só de nose, mas de three technique também, né? E ele tem mais potencial para ser pass rusher, para estar em campo toda a descida. Então, assim, hoje o McDonald é melhor. Talvez daqui a 2, 3 anos a gente olhe e fala, cara, passaram o Christian Miller, uma estrela, para draftar esse cara que é um bom nose, e é isso, sabe? Então, interessante aqui o valor para o Saints também. Oscar Delp, outro jogador de valor aqui, tight end de Georgia, na 3ª rodada. Bryce Lance na 4ª rodada. Ótimo valor aqui. Wide receiver North Dakota State. Teve muita produção, a questão é contra quem ele jogou, mas a realidade é que ele tem as ferramentas, ele tem a velocidade, ele tem o tamanho para se dar bem na NFL também. Né? Então, assim como lá o wide receiver do Packers, lá que veio da mesma escola, como é que era o nome dele? Me fugiu o nome do homem agora. Enfim, é o mesmo perfil. O Bryce Lance tem essa condição de ter essa produção e esse sucesso também pelo Saints. Lorenzo Styles Jr., extremamente atlético, irmão ali do linebacker, né, e mais famoso, Sonny Styles, que saiu na 1ª rodada. Outro cara que tem todo o potencial do mundo aqui. Então, assim, o draft do Saints é muito potencial. TJ Hall lá na 7ª rodada tem valor, tá? O CB de Iowa aqui, um bom CB lá na 7ª rodada. Mas vamos lá, Styles, Lance, Christian Miller e Tyson, esses 4 caras têm muito potencial. Daqui a alguns anos pode todo mundo virar bust se o Saints for o mais zicado do mundo, porque não, certeza absoluta, óbvio, não se tem de ninguém, mas a gente tá falando de jogadores que também todos têm suas questões pré-draft. Lorenzo Styles apareceu aqui, foi draftado puramente por números atléticos. O Bryce Lance tem a questão da competição. O Christian Miller teve muito mais capacidade atlética e flashes do que produção consistente. E o Jordan Tyson teve a questão da lesão. Então todos têm ali um asterisco, mas todos têm um potencial fora de série. Se em contrapartida o New Orleans Saints for o mais sortudo do mundo, pode ter draftado várias estrelas nesse grupo aí. E, enfim, o time pode dar um salto e passar a ser competitivo. Tyler Shaw fez um bom trabalho na última temporada. Vamos ver como é que vai ser agora o 2º ano e se realmente o Saints pode brigar nessa AFC Sul, que é muito competitiva, né? Muito parelha, vamos dizer assim. Não é competitiva, muito parelha. Então a briga realmente pode ser boa aqui. Temos também na Sul o Atlanta Falcons. Avion Terrell vai jogar com o irmão, né? O Avion Terrell, que pode jogar de níquel, pode jogar por fora, vai jogar junto com o irmão lá em Atlanta. Zachariah Branch, wide receiver de Georgia, na 3ª rodada, um cara produtivo, um cara com velocidade, uma escolha interessante aqui. O Harold Perkins, na 6ª rodada, é um valor, tá? É um cara meio pequeno para jogar de linebacker, né? Ele é quase que um safety, mas é um cara muito, muito atlético. Para situações claras de passe, para jogar de big nickel, enfim, para ser um canivete suíço na mão do coordenador defensivo do Ulbrich, né, que é o coordenador defensivo lá do Falcons, e é um bom coordenador, o Perkins pode se desenvolver numa ótima escolha. Então, assim, fora isso, nada demais. Eu acho que o draft do Falcons é sólido, tá? Vamos para a sequência. A gente já falou de Falcons, já falamos de Saints. Vamos de Tampa Bay Buccaneers. NFC. NFC Sul. Tampa Bay Buccaneers. Ruben Bain Jr., para mim a melhor escolha aqui da 1ª rodada aí. Bom, difícil, né, cara? Teve o Giants ali também na escolha 5. Mas o Ruben Bain Jr. na 15, uma ótima escolha. É outro que tem a questão do braço não ser muito longo, mas assim, ó, o bend dele, fisicalidade, produção.
É um cara que vai jogar lá em Tampa, tem o Diaby do outro lado, tem tudo para já ter muita produção. Ruben Ben, gostei bastante dessa escolha na 1,15. O Josiah Trotter na 2,14 é outro cara que talvez saiu um pouco mais cedo do que o esperado, e à frente de outros linebackers que esperavam sair na frente, mas assim, ó, o Josiah Trotter tem pedigree, né, cara? É de família, e quando a gente tá falando de linebacker, não é só a questão de ser um ótimo linebacker, taclear bem, ter a capacidade atlética e tudo mais, mas é a liderança. A gente está falando de um cara aqui que, pô, foi educado, cresceu, aprendeu dentro de uma linebacker room na NFL, ou vivendo com o pai ali, que foi um monstro, o Jeremiah Trotter, né? Então, tem tudo para chegar ali em Tampa, e Tampa que por muito tempo teve o Lavonte David, né, lá no meio. Então o Josiah Trotter vem para ser não só produzir dentro de campo, mas ser essa liderança, esse líder. E bom, se for igual o pai, tá tranquilo o torcedor do Buccaneers, né? O Ted Hurst, Georgia State, né, o nível de competição muito baixo, mas é um jogador muito produtivo. Escolha interessante na terceira rodada, o Buccaneers, que tem investido bastante em wide receivers, né? E esse ano, com a saída do Mike Evans, volta a escolher wide receiver aqui nas primeiras 3 rodadas. O Keontae Scott, cornerback de Miami, muito rápido, muito atlético, produtivo, um jogador interessante na 4ª rodada. DeMonte Capehart. Gente, quem tá aqui que é Bills e tá no grupo lá dos colaboradores do canal, sabe que o Capehart deu o que falar, né, no mock draft lá da live de terno e gravata. E o Capehart sai aqui na 5ª rodada pro Tampa Bay Buccaneers. E, cara, é um jogador muito bom no jogo contra o jogo terrestre, muito produtivo como run stopper. Tem as questões extra-campo aí, que vamos ver como é que vão ser administradas, mas é um talento interessante para a 5ª rodada, né? Billy Schrott, o guard Notre Dame, é outro talento interessante aqui de 5ª rodada. De maneira geral, um bom draft aqui do Tampa Bay Buccaneers. Eu colocaria entre os vencedores desse draft, de acordo com as minhas análises, com o que eu vi desses jogadores. E para fechar a AFC Sul, tem o Panthers, né? Deixa eu trazer aqui o Carolina Panthers, que chegou aos playoffs na última temporada e draftou o Morrow Freeling na 1,19. Cara, muito alto pro Freeling aqui no meu modo de ver, tá? Seria um pouquinho mais para baixo o Morrow Freeling, mas os caras gostam, draftaram e 1,19. Lee Hunter, defensive tackle de Texas Tech na 2ª rodada, bife, nose tackle, raiz, um bom jogador que pode contribuir e colaborar bem cedo. Chris Brazzell, second, na 3,19, baita escolha, baita valor aqui, um dos meus jogadores prediletos aí nesse draft. Chris Brazzell tem uma combinação de tamanho, velocidade e mudança de direção, agilidade, que não é comum. É um jogador que tem, você olha, você fala, é um wide receiver desse de red zone e tal. Aí você vê ele se movimentar, o jeito que ele corre, o jeito que ele muda de direção, o tipo de rota que ele corre, as recepções que ele faz, você fala, não, é possível, é coisa de jogador muito menor. O que assusta é o college dele, né? O wide receiver de Tennessee, vira e mexe, tem um bust aí, né? Mas o Chris Brazzell pode ser diferente. E pode complicar ainda mais a vida do Xavier Legette, que não tem rendido lá em Charlotte. Bom, seria isso aí, tá? Minha opinião aqui da classe do Panthers. Gosto aqui do topo aqui da 2ª e 3ª rodada. Eu acho que a primeira foi um pouco antes da hora aqui, tá? E vamos para a última área, né? Vamos para a última área do mapa aqui, AFC Oeste e NFC Oeste. Então vamos começar com a AFC Oeste, com o Denver Broncos. Denver Broncos, que não tinha primeira rodada, não teve segunda, e draftou na primeira escolha da 3ª rodada o Tyler Onyedim, defensive tackle Texas A&M. Não tenho muito a falar dele, tá? Cara, essa classe do Broncos aqui bem
assim, bem fora do meu radar a maioria dos jogadores. Então, o Jonah Coleman é um running back bem produtivo, enfim, mas o que eu mais gostei aqui foi o Red Murdoch, a última escolha, né? O linebacker de Buffalo, um cara muito produtivo, um cara que tem a técnica, o dom, enfim, ele força fumbles muito. Para quem lembra do Brandon Spikes, linebacker do Patriots, do Bills, extremamente físico, né? O ex-Flórida, né? Capitão de Flórida lá nos tempos de Tim Tebow. Não se tem mais linebackers como o Brandon Spikes jogando na NFL, né? Um linebacker de quase 260 libras, muito grande, muito forte, muito físico, que era um cara muito atacado nas situações de passe, mas para parar o jogo terrestre, muito forte. O Red Murdoch é, para mim, o Brandon Spikes dessa geração. Ele é menor que o Brandon Spikes, ele tem lá suas 230, 240 libras, o Red Murdoch, mas ele é esse tipo de jogo. Não é um cara veloz, mas é um cara muito físico, um cara que tacleia muito bem, um líder no meio da defesa e um cara que força fumbles, força jogadas que mudam o jogo. Então, valor aqui na última escolha do draft, o Red Murdoch. Fora isso, o draft do Broncos, eu não vejo muito talento aqui. Acho que é muito mais jogadores que podem se tornar depth num time muito bom. Como eu falei, né? Eu sou apenas um aqui olhando jogadores, não vai estar todo mundo no meu radar. Posso estar enganado com jogadores aqui que vão acabar saindo muito bem. Bom, ainda na AFC Oeste, Los Angeles Chargers. Aqui em Messendor, na escolha 122, Ed de Miami, muito produtivo. O Chargers está num momento que quer chegar, quer ir para o playoffs, quer ganhar, não está pensando muito em futuro, é agora, o futuro é agora, aumentar aí, abrir essa janela com o Herbert, e o Messendor, ele contribui para isso. Talvez ele não vá receber um segundo contrato, é um rookie bem veterano, bem velho já, um rookie veterano é sacanagem. É um cara bem velho já para rookie, né, 25 anos, enfim, mas esses 4 anos aí, e talvez o quinto com a opção, pode ser muito produtivo e aí o Chargers deixar ele seguir a vida depois. É um jogador que eles podem ter no prime, né, no seu auge, num contrato de novato. Jake Slaughter, center de Flórida, muito bom jogador na segunda rodada, outro cara que pode chegar e ser titular logo de cara. Brennan Thompson na quarta, se souber botar a bola na mão dele. E outra coisa, o Herbert com aquele braço para lançar em profundidade, vamos lá. Dá para fazer estrago com o Brennan Thompson, quarta rodada, ótimo valor aqui. Jogador extremamente explosivo, um dos mais rápidos do draft, se não o mais rápido. Vai colaborar nesse ataque aqui do McDaniels. O McDaniels a gente sabe que gosta de usar velocidade. O Brennan Thompson pode fazer estrago aqui nesse ataque dele. Vamos lá, quem mais? O Genesis Smith, o safety de Arizona, ótimo safety, quarta rodada, mas tem potencial, capacidade para brigar, para jogar cedo, certo? E seria isso aqui, o draft do Chargers. Gostei do draft do Chargers, tá? Draft que faz o Chargers melhor já nessa temporada. Draft interessante. Bom, além do Chargers, nós temos o Las Vegas Raiders na AFC Oeste. O Raiders, com a primeira escolha geral, draftou Fernando Mendonça, para surpresa de absolutamente ninguém. Traden Stooks, com a segunda rodada, cedo aqui, o Traden Stooks. Safety de Arizona, que pode jogar de nickel corner, de safety, muito veloz, muito atlético. Típica escolha a lá Al Davis, né? Falecido Al Davis aí, draftava muito jogador veloz. E o Traden Stooks, ele seria certamente um jogador que o Al Davis se apaixonaria por ele no Combine. O Kieron Crawford é um jogador mais pesado, mais de para-jogo terrestre. O Jermod McCoy, o Raiders pagou ali para subir, uma escolha, passar na frente dos Bills e pegar o Jermod McCoy, que caiu bastante. Várias questões com relação à lesão e cirurgia do Jermod McCoy, talvez não jogue nessa temporada, talvez nunca volte a ser o mesmo jogando, mas se ele se recuperar desse joelho, a gente tá falando de um talento de primeira rodada, a gente tá falando de um talento de top 15, então na quarta rodada, para mim, vale bastante esse investimento se o seu médico te der o ok para fazer essa escolha, né? O médico lá
da equipe fala, não, pode escolher que vai dar para recuperar, enfim, o McCoy é um ótimo valor. Hezekiah Masses é outro corner atlético aqui de Califórnia, saindo na 5ª rodada, e esse já pode colaborar logo de cara. Malik Benson, velocista de Oregon, wide receiver de profundidade, outro jogador padrão All Davis aqui, saindo na 6ª, um ótimo valor. E o Brandon Cleveland na 7ª rodada também, um bom defensive tackle, o jogador de North Carolina State. Um bom draft aqui do Raiders, que no fim das contas vai tudo depender de Fernando Mendoza, dar certo ou não, como o franchise quarterback da franquia de Las Vegas. Para fechar a AFC Oeste, nós temos o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs tentando voltar, né, aos playoffs nessa temporada. Fez movimentações na off-season, trocou o Trent McDuffie e recuperou o cornerback, dando trade-up na primeira rodada, indo lá para a escolha 6 geral, draftar o Mansour Delaney, de LSU, cornerback. Bom jogador, Delaney, um corner que vai se exigir, vão exigir, vão querer dele, vão pedir dele ser um lockdown, um shutdown corner ali, marcar os principais wide receivers da liga, acompanhar no mano a mano. A gente sabe que a defesa do Spags aposta bastante nisso, né? E manda as blitzes e aposta nos corners, dando conta de correr com os wide receivers, e o Delaney vai ser importante demais se o Chiefs quiser já de cara voltar aos playoffs e voltar a ser competitivo aí em um contender. Vai depender do novato chegar produzindo em alto nível. Peter Woods na 1,29, baita valor aqui o Peter Woods, mais uma vez, jogador de Clemson, que fazia parte de um grupo lá. Cara, Clemson, os jogadores provavelmente estão tudo igual o meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro, né? Por que nós caímos tanto de produção? O time jogou muito mal, mas tem muito talento. E esses jogadores, eles podem agora na NFL, a gente começar a ver quem que era o problema e quem que não era. Né? E o Peter Woods é um desses, o defensive tackle aí que o Chiefs draftou na 1,29. Vai jogar do lado de um monstro ali no Jones, então deve ter oportunidades para mostrar serviço e para produzir cedo. Segunda rodada, Mason Thomas, edge de Oklahoma. Me surpreendeu ele sair antes do Howell, mas é um jogador no mesmo perfil. Muito veloz, muito explosivo, um ótimo rusher. Talvez a gente não veja ele muito em campo em early downs, principalmente como novato, mas vai ser um fator melhorando o pass rush do Chiefs. Jadon Kennedy na 4ª rodada, ótimo valor aqui, o corner de Oregon. Pode ser pequeno, mas ele sabe marcar, ele faz jogadas. Ele tem tudo para ser um níquel titular já de cara, tá? Vai estar na briga. Não sei quem que tá jogando de níquel lá no Chiefs, mas o Kennedy, se derem brecha, o Kennedy pode jogar e a gente pode ver, assim como a gente viu o Eagles no ano que ganhou o Super Bowl exatamente contra o Chiefs, jogando com 2 novatos na posição de corner, a gente pode ver Delaney e Kennedy jogando bastante nessa defesa do Spags, logo como novatos. Emmett Johnson, running back de Nebraska, um ótimo plano B aqui pro Walker, né, que eles contrataram na free agency. Tá? Então agora eles têm o Smith do ano passado para ser um third down, um running back de receber passes, tem o Walker como bell cow, mas tem o Emmett Johnson aqui para ser um bom plano B para o Walker. Cyrus Allen na 5ª rodada, um baita recebedor. Esse aqui, um dos steals, um dos caras que me agradou demais. Joga mais no slot do que por fora, mas pode jogar por fora. Tem ótimos releases, corre ótimas rotas, produtivo. Um tipo de wide receiver que o Chiefs não tem muito no seu elenco. O Chiefs gosta de ir na velocidade, né, e apostar lá na velocidade, enfim. A gente vê que o Kelce tem caído de produção e o Mahomes tem sentido falta daquele jogador que sabe separar correndo uma boa rota, sabe achar um espaço contra a zona, né? Algo que o Kelce sempre fez tão bem, e talvez não esteja mais em condições de fazer tão bem nessa parte final da carreira. O Cyrus Allen pode, jogando no slot, oferecer um pouco disso para o Mahomes. Então, uma ótima escolha aqui para o grupo de recebedores do Chiefs. E o Garrett Nussmeier, na 7ª rodada, gente, o cara caiu demais, o Nussmeier, ele que é filho de coach, online, um quarterback bem
preciso, um cara que sabe comandar um ataque. Um ótimo projeto aqui pro Andy Reid, lá na 7ª rodada, um cara que estava cotado para sair em 2ª, 3ª. Obviamente caiu muito por talvez a falta de potencial, de ferramentas atléticas, mas não teria situação melhor para o Nussmeier cair do que nas mãos do Andy Reid e com o Mahomes, né, na sala de quarterbacks. Então o Nussmeier pode dar caldo aqui, tá? Mesmo saindo tão tarde, gosto demais da escolha dele. O draft dos Chiefs, gente, para mim, um dos melhores. E assim, ó, tranquilamente top 3 para mim, tá? Gosto muito do draft do Kansas City Chiefs. Eu acho que a equipe deu uma boa injeção de talento jovem, uma boa rejuvenescida, uma boa injeção de talento jovem. Se o Mahomes voltar bem logo de cara, não tem nenhum problema ali com a sua volta e voltar bem, eu acho que principalmente o Delaney aqui, esse pessoal, principalmente o Delaney, né, na primeira rodada aqui, já chegar voando, os Chiefs podem rapidamente voltar à relevância e voltar a brigar e brigar forte pela AFC e por Super Bowl. E para fechar, gente, chegando na última divisão, então aqui, o NFC Oeste, não última divisão de qualidade, última divisão né, das que nós abordamos aqui. E eu já falei que o Seahawks, tudo sobre o Seahawks você viu e vê lá no podcast aqui no Podhawks, já está disponível aqui no canal do Fernando Chimude, dá uma olhada lá, tá? Mas vamos falar então dessa NFC Oeste. Deixa seu like, se inscreve no canal, não vai embora sem se inscrever no canal e sem considerar clicar lá no botão de membros e ver ali os planos que tem ali, se algum te interessa, se algum te serve ali para você dar aquela ajuda aqui pro canal. Beleza? Bom, vamos para a NFC Oeste, a começar pelo Los Angeles Rams. Los Angeles Rams que chegou muito perto do Super Bowl, caiu exatamente contra o seu rival de divisão Seattle Seahawks. E aí, cara, a gente viu algo bizarro, né? Porque escolheram o Ty Simpson na 13, fazendo a troca, subindo pelo Ty Simpson, escolhendo o Ty Simpson na 1-13. E aí a gente viu o Sean McVay nada satisfeito, né? A gente viu ele bem de má vontade falar com o quarterback, no telefone lá na hora da escolha, na entrevista coletiva, não demonstrar que estava junto com a escolha. Claramente o McVay não ficou satisfeito com essa escolha. E eu também não gostei nada dessa escolha. Primeiro que eu não gostava do prospecto, e para mim é uma escolha que me lembra o Pickett no Steelers, é uma escolha que me lembra o Christian Ponder no Vikings. É uma escolha que me lembra o A.J. Manuel no Bills. E olha que o A.J. Manuel tinha as ferramentas físicas ainda, né? Enfim, sabe, são escolhas que não dá muito para você... Quando você pega um quarterback que não tem essa... Me lembra o Mac Jones no Patriots, isso aqui na primeira rodada, tá? Então, assim, o Ty Simpson, para mim, ele não tem as ferramentas necessárias para ser um quarterback de primeira rodada, não mostrou o suficiente também, jogou muito pouco no college. E, pô, se fosse o Sean McVay comprando a ideia, não, é o meu cara, eu vejo ele como um baita prospecto e tal. Aí você dá até o benefício da dúvida, né? Afinal de contas, o cara sabe o que faz com quarterbacks, com ataques e tudo mais. Mas aí você vê o próprio head coach nada satisfeito com a escolha, fica muito mais questionável. Então, assim, o Rams, ao invés de aumentar a janela ou melhorar as chances na janela do Stafford, eles vão e draftam o cara que eles acreditam que vai ser o seu substituto, o seu sucessor. Né? Isso, obviamente, o Stafford não deve ter gostado, o McVay não gostou, porque, cara, na 13, pô, a gente tá falando de lugar para você trazer um cara que pode ser relevante em te fazer uma equipe melhor agora, para superar o teu rival Seahawks, o próprio 49ers, enfim, e voltar a um Super Bowl na NFC. Além do Ty Simpson, outras escolhas que também não me agradam aqui, jogadores que não estavam no meu radar, que não tenho muito a falar sobre eles. Então, se eu falei que o Kansas City Chiefs é o vencedor ou um top 3 vencedor nesse draft, certamente o Rams é um bottom 3 aqui, um dos 3 últimos aqui, né, um dos 3 perdedores para esse draft, no meu modo de ver, gente. Posso estar errado
e tá tudo certo, né? Mas a minha avaliação é essa. San Francisco 49ers. Bom, o Dizon Stribling na primeira escolha da segunda rodada, para mim é inexplicável essa escolha aqui do Niners. Pode virar um grande jogador e tudo mais, mas assim, não era o range para ele aqui, subiram por ele ainda. Romelo High, edge de Texas Tech, muito leve, mas no esquema do Niners pode se encaixar, vamos ver. É um cara que pass rush, pode ser um ótimo pass rusher, né? Ele é um rookie já mais velho, com 25, vai fazer 26 anos, muito leve, mas rápido, atlético. Vamos ver como é que ele se encaixa lá no esquema. O Grayson Halton, defensive tackle de Oklahoma, na quarta tem valor, um pass rusher na posição defensive tackle, mais leve, mais rápido, mais técnico. Na quarta rodada é um ótimo valor. O Ephesians Pricesock, aqui o CB de Washington, muito atlético, escolha de valor também na quarta rodada. E é isso, meu draft aqui, minha avaliação do draft do Niners, bem meia boca, né? Bem meia boca. O melhor valor aqui para mim, o Grayson Halton na quarta, o Pricesock também lá no fim da quarta, enfim. Romelo High, talvez. A escolha do wide receiver, não gostei nada. Bom, o Seahawks eu falei que você vai ver lá no Pod Hawks, tá aí à disposição, mas vamos ver, né? Não custa nada eu dar uma olhadinha aqui pro Seattle Seahawks antes de ir para a última equipe aqui que faltou só o Cardinals, né? Jadarian Price, cara, um running back na primeira rodada, um jogador que é talentoso, mas que era reserva em Notre Dame. Tem a vantagem da mileagem, né? Não teve mileagem, mas enfim, bem questionável, né? Primeira escolha. Eu acho que vamos esperar para ver aí. O próprio Seahawks tinha necessidade de running back. Então vamos ver. Bud Clark na segunda rodada, ótimo valor, ótimo safety, pode chegar e jogar, tem qualidade. Julian Neal, cornerback de Arkansas, também valor aqui na terceira. Bill Stephens, guard de Iowa, ótimo valor. O Andre Fuller, cornerback de Toledo, bom jogador aqui também, sétima rodada, o valor é bom aqui. Um bom draft aqui do Seahawks. O próprio running back na primeira rodada, de repente tudo que precisava era sair da sombra do Bryce Love. E para fechar, o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals que está lá sofrendo com os problemas ali na posição de quarterback, tendo que lidar com holdout de veterano, né? De backup veterano, que é para acabar a situação do Cardinals em relação a isso. Draftou Jeremiah Love na escolha 1-3, extremamente alto. A gente está falando de um jogador que talvez seja esse nível de talento diferenciado para sair tão alto de Jeremiah Love. Mas assim, gente, um time que está tão longe de competir, a gente viu no ano passado o Raiders draftar running back tão cedo, e era um ótimo running back, e não... Assim, é um ano jogado fora do cara, numa posição que acaba rápido. Beleza, ano que vem, quando draftar um quarterback, já vai estar lá o Jeremiah Love para ajudar esse quarterback. Mas você já vai ter gastado uma mileagem aí do jogador, então é complicado, tá? Eu não teria draftado o Jeremiah Love aqui se eu fosse o Cardinals, mas entendo a escolha e é um jogador com potencial incrível, e se jogar no seu potencial, se conseguir fazer chover mesmo sem ajuda lá no Cardinals, pode acabar valendo a pena para um novato ou para um veterano que chegar na próxima temporada poderem dar certo rápido, né? Encontrar um negócio mais preparado para ter resultado rápido. O Chase Bisontes, guard de Texas A&M, na segunda rodada, chega exatamente para criar um pouquinho de espaço aqui para o Jeremiah Love, deve jogar também de cara, e é um bom jogador, um ótimo valor aqui na segunda rodada. O Carson Beck, quarterback de Miami, é o primeiro projeto aqui então, né? Se o Carson Beck for dar certo no Cardinals, obviamente que vão ter que contar bastante com o Jeremiah Love, com o Bisontes abrindo os caminhos para o Carson Beck poder dar certo. É um jogador que teve muito hype no college, né? Usou o portal lá para ir para Miami, antes era de Geórgia, enfim.
Era um jogador que tinha uma expectativa maior de quando viesse para o draft se tornar uma primeira rodada. Não aconteceu, saiu aí na terceira. Vamos ver como é que ele compete ali pela posição e se ele consegue mostrar algo para o Cardinals de fato acreditar que ele pode ser esse franchise quarterback, ou um quarterback do futuro aí. Caleb Proctor, defensive tackle de Southern Louisiana, valor aqui na quarta rodada, um bom jogador. E é isso, né, no draft do Cardinals. Beleza, galera? Não vai embora sem passar aqui no canal do Fernando Chimudi, sem deixar a sua inscrição aqui, sem clicar no Seja Membro e ver os 3 tiers aqui, que você pode, de repente, se encaixar num deles. E não vai embora sem ir no canal Fernando Chimudi FC e também se inscrever gratuitamente lá. Já acompanhar o canal que começou a sair, né? O conteúdo que começou a sair no canal aqui. Então, confere lá. Confere também a FS Shirts, @FS_Shirts no Instagram. Você vai lá e faz o seu pedido personalizado, maneira que você quiser, camisetas, copos, Stanley, canecas, moletons, tá? Faz o seu orçamento e adquira o seu produto FS Shirts. E fique esperto aí que a gente também está aí com a parceria no YouTube aí com produtos sendo colocados à disposição, links de produtos aí na descrição, tá? Então você pode dar uma olhada aí que você vai achar produtos da NFL aí nas principais lojas aí do país disponíveis aí. Se for adquirir aí pelo nosso link, que vai dar aquela fortalecida aqui no canal também. Beleza, galera? A galera participou no chat aqui. O Renato falando que o Concepción é muito bom como retornador também, adiciona isso também para o Browns, sem dúvida. Né? O Quase Nada falou do Saints, eu já falei do comentário dele. O André fala aqui, boa noite, Fernandão. Depois dos Bills carregarem o estado todo de Nova York, todo por anos, felizmente os outros 2 estão ressurgindo. Pois é, André. Vamos ver como é que vai ser aí o ressurgimento de Giants, de Jets. Talento foi adicionado, né, cara? Eu acho que essa injeção de talento aí é real no elenco das 2 equipes. Nova York todo, né? Ele corrigiu aqui o Nova ali, que saiu Nova York todo. O Renato ainda aqui, torço pro Cardinals. A escolha foi péssima. Não pelo Love, mas pela defesa dos Cardinals, que é uma porcaria. Pois é, né, cara? É fogo. A gente viu no Raiders ano passado o Gianti ter bastante problema, né? E não conseguir jogar no alto nível, não conseguir fazer uma diferença. Será que o Love vai conseguir? Não vai depender só dele, certamente, né? E o Renato aqui, ó. Cardinals tinha que ter ido de Ruben Ben ou Reese. Eu acho que o Reese era o caminho ali, tá, Renato? O Reese era o caminho. Beleza, galera? O Hora de NFL fica por aqui. Um Hora de NFL um pouquinho mais longo hoje, 1h30 de NFL hoje, mas a gente passou time por time, né, analisando cada escolha, cada elenco, né, cada elenco não, né, cada classe, vamos dizer assim, do draft, tá? E quem se deu bem e quem se deu mal, na minha opinião. O que você acha? Deixa aí na ala de comentários quem você acha que se destacou, quem que você acha que talvez não tenha se destacado tanto assim, tá? Vale muito a pena e eu respondo todos os comentários e interajo com a galera, então deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve. Eu volto com o Leading the Charge para falar de Buffalo Bills, segunda-feira, o Leading the Charge. Eu, Rafael Satamini, Léo Carneiro estaremos aqui fazendo o que nós teríamos feito no lugar do Beane. Né? O exercício a gente faz todo ano, depois fica ali para a galera fazer a comparação. Vamos trazer o nosso do ano passado, ainda está cedo para ter um veredito, mas a gente já vai começar a acompanhar. E o desse ano a gente vai fazer respeitando as trocas do Beane, a gente fica preso às trocas do Beane, então a gente vai ter que fazer as escolhas aonde o Beane trocou para fazer, isso é uma desvantagem, mas a gente tem a vantagem de saber exatamente como é que foi o board, onde o pessoal saiu, para a gente fazer todas as escolhas, então temos essa vantagem. Também é um exercício interessante que a gente faz aí todo ano, e vamos fazer no Leading the Charge segunda-feira. Bills Mafia está convidado, você que é torcedor de outro time está convidado também, o exercício é bem legal, vale a pena. O Hora de NFL volta semana que vem com tudo de mais importante que acontece na liga. Valeu, galera. Obrigado aí a todos que estiveram comigo aí nessa 1h30 e eu volto na semana que vem com muito mais. Um grande abraço aí, até a próxima. Valeu!